dos assuntos que têm sido cada vez mais comentados nos últimos tempos. E o Toda Quântica é um canal que desde o início, desde que eu montei o canal lá em 2020, eu tenho o intuito de trazer para vocês esse tipo de assunto que eu considero que é relevante para o nosso dia a dia também. E você que está aqui encarnado na Terra nesse momento, está passando por essa transição. Então, o vídeo de hoje ele é muito especial porque eu vou contar alguns relatos pessoais e também vou mostrar para vocês como fazer essa transição de uma forma mais tranquila, de uma forma não tão abrupta. Transições são sempre difíceis. Uma transição de carreira, por exemplo, é quando a gente vai fechar um ciclo de uma carreira que a gente teve até agora, onde tudo funcionou daquele jeito conhecido por nós, e a gente vai mudar para uma nova carreira, mudar para o desconhecido, e o desconhecido ele sempre gera medo. E eu tenho percebido que ultimamente muitas pessoas sabem que está acontecendo essa transição, mas não sabem exatamente o que esperar e de que forma agir mediante as coisas que vão acontecendo aqui no nosso planeta. Então o vídeo ele é especial para você que quer entender um pouquinho mais sobre isso e também para eu dividir com vocês alguns relatos que eu tenho, relatos pessoais, porque eu acho que isso pode ajudar esse momento que a gente está passando. Para quem é novo aqui no Toda Quântica e não me conhece, o meu nome é Amanda e vocês são todos muito bem-vindos. O intuito dessa comunidade é essa troca de ideia, é a gente ser livres pensadores, como diz o meu querido amigo Newton Schultz. E esse vídeo de hoje, então, é para fazer você pensar sobre esse momento que a gente está vivendo. Desde 2000, as coisas aqui no nosso planeta aceleraram de uma forma que é até às vezes difícil da gente acompanhar, não é mesmo? Pensa que lá nos anos 2000 a gente não tinha nada de tecnologia quase. Os computadores eram com aquela internet super lenta. E a partir então de 2000 as coisas começaram a chegar para nós com uma facilidade e uma velocidade. Isso fez com que a gente se tornasse uma sociedade ansiosa, porque a gente recebe o tempo todo muita informação, enxurrada de informação, a gente tem acesso a tudo na palma da nossa mão, seja com os nossos smartphones, seja nos relógios, seja nos computadores. A quantidade de informação que a gente recebe é muito mais do que um cérebro humano consegue processar. E para isso, o nosso corpo ele vai fazendo uma adaptação biológica, porém, isso leva um tempo. Se vocês observarem, a gente teve acesso a coisas assim que, se você falar, passaram-se 25 anos, mas isso foi muito rápido. E essa tecnologia que a gente está recebendo, ela não é uma tecnologia somente terrestre. A gente recebe tecnologia de outros seres que estão aqui para ajudar a gente nesse momento. Eu tenho percebido que junto disso, nunca se ouviu tantas pessoas falando sobre espiritualidade, sobre criação da realidade. Existem muitos canais falando sobre isso. E uma coisa bacana é que as pessoas comuns estão falando sobre isso. Outro dia eu vi uma menina que estudou comigo, eu fiz um curso de arquitetura, não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com lei da atração. E ela estava falando como o livro O Segredo mudou a vida dela, como mudou a forma dela pensar. E essa expansão da consciência que a gente está tendo como humanidade faz parte dessa transição que eu estou falando para vocês, em que a gente veio lá de um arado, onde tudo era muito difícil, de um carro puxado por boi, e depois, de 1900 a 1920, a gente estava começando a andar com um carro, que era o carrinho de Ford. Então, assim, se vocês olharem os carros que a gente tem hoje, os modelos futuristas, os carros que já são elétricos, vocês vão perceber que aí, em 100 anos, a gente recebeu muita coisa. Só que essa transição, ela vem com algumas dificuldades também, porque muitas vezes a gente não sabe como se portar aqui. E é por isso, se você está sentindo esse chamado, se você está sentindo necessidade de se conectar mais com a sua espiritualidade nesse momento, e se você tem também alguns questionamentos de o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, da onde eu vim, qual é o meu propósito nessa vida, será que eu estou aqui somente para trabalhar, comer, pagar conta e dormir? Será que é só isso? Esses são questionamentos que eu muito recentemente comecei a me fazer, A vida é só isso? O que tem a mais? E eu acho que isso é o tipo de pensamento que esse momento do planeta ele acaba trazendo para nós. Então não é uma pessoa que está se questionando em relação a isso, são várias pessoas tentando quebrar velhos paradigmas, velhos dogmas para viver de uma forma
mais conectada a partir de agora. E não é fácil, gente. Eu acho que um dos grandes desafios é a gente se manter centrado, entendendo que nós estamos aqui, nós somos seres espirituais, tendo uma experiência física, e essa experiência física faz com que a gente tenha esse acesso que eu comecei o vídeo falando. Mas a gente não pode se perder nisso, né? Muitas vezes a gente tá ali consumindo e acaba perdendo o fio da meada, acaba se perdendo às vezes de nós mesmos, né? O consumo desenfreado faz com que às vezes a gente consuma informação, consuma notícias, consuma produtos e muitas vezes a gente nem sabe por que a gente está fazendo isso. Então eu acho que uma forma saudável da gente passar por esse momento é a gente buscar cada vez mais se interiorizar, sabe, ter aquele momento para respirar, para focar sua energia em você, para ver aí no seu coração, como que eu tô me sentindo hoje? Eu tô muito ansioso, o meu dia tá muito corrido, as horas estão passando de uma forma assim atropeladas. Respira, tem um momento para você, tem uma respiração que eu sempre faço e ajuda muito a acalmar esses momentos que a gente meio que sai da casinha, que é uma respiração chamada de 4 tempos. Eu já ensinei a fazer ela aqui no canal, mas eu vou ensinar no vídeo de hoje, porque eu acho que é algo relevante para momentos em que a nossa ansiedade ataca e a gente acaba, né, não conseguindo pensar direito. Então, essa respiração de 4 tempos, você vai focar aqui nessa parte do seu abdômen e você vai inspirar longo e profundamente contando até 4, vai segurar o ar dentro do seu pulmão contando até 4, vai soltar contando até 4 e vai manter o seu pulmão vazio contando até 4. Se você quiser, você pode colocar a mão aqui e ir fazendo isso, porque é uma forma da gente regular o nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso regulado e a gente consegue pensar com mais claridade. Isso é uma dica de ouro que eu tô dando aqui no vídeo de hoje, porque eu acho que o momento exige isso. Eu, nas últimas semanas, ouvi pessoas, né, falando no Instagram, nossa, saí da casinha, nossa, eu tive crise de ansiedade, eu tive crise de choro. Por quê? A gente tá aí com um tempo muito acelerado e muitas vezes a gente não consegue, não tem capacidade de processar tudo isso que a gente está acessando. Então, uma outra dica que eu tenho também é vocês buscarem consumir notícias somente aquilo que for necessário. O brasileiro é o segundo país do mundo que mais acessa a internet. A gente fica, não vou saber falar o dado precisamente, mas a gente fica assim horas e horas e horas consumindo conteúdo. E isso acaba deixando a nossa mente sobrecarregada. Esse consumo desenfreado tem que sair em algum lugar. E essa mente que está consumindo e não tem os bytes, vamos colocar assim, para processar esse tanto de informação, ela é uma mente que ela fica sobrecarregada. E muitas vezes as pessoas estão ali na rede social só rolando feed, vendo a vida dos outros, muitas vezes até vendo no TikTok a vida de pessoas que a gente muitas vezes nem conhece. E isso, gente, é muito complicado também, porque vai gerar na gente a comparação. Você pensa, pô, por que aquela pessoa tem aquilo, aquela vida que ela tá mostrando, e eu não tenho? Isso gera depressão. Às vezes a gente fica com essa sensação de ser um fracasso. Então, por isso que eu falo para vocês, filtrem muito bem a informação que você vai colocar dentro de você, porque a gente acaba desenvolvendo doenças mentais pela falta de filtro muitas vezes, né? Nós temos a necessidade de nos voltarmos para o natural. Antigamente, a gente dormia e acordava nos horários em que acordava quando o sol nascia e ia dormir quando o sol se punha. Não tinha tantas coisas para fazer. Mas hoje as pessoas, além de não dormirem nos horários corretos, né, porque às vezes ali 7h30 da noite, 8 horas da noite, você já está começando a ter sono, mas aí você pega um celular, coloca aquela luz azul no seu rosto e aí você não vai ter sono, você vai consumir conteúdos diversos, né? E aí muitas vezes é meia-noite, 1 da manhã e você ainda não sentiu a vontade de deitar e deixar o seu corpo descansar. Isso é muito prejudicial para o nosso mental, porque a gente precisa do tempo de reparo. E essa vida desenfreada, eu acho que até a gente conseguir encontrar o equilíbrio, né, entre não ter essa tecnologia, não ter esse acesso, que era como era lá nos anos 2000, até agora, em que a gente está tendo muito acesso, muita tecnologia, a gente vai precisar passar por momentos de adaptação. Só que a gente tem que ter consciência disso, para que a gente consiga se manter saudável, tanto fisicamente, quanto emocionalmente e mentalmente, nesse momento que a gente vai transicionar. E a espiritualidade, ela é a sua grande aliada também nesse momento.
Nunca se ouviu tantos canais falando sobre espiritualidade. Por quê? Porque está tendo uma necessidade das pessoas entenderem um pouco mais sobre Deus, das pessoas romperem aqueles velhos paradigmas das religiões, né, que fala que a gente é pecador, que a gente não pode isso, que a gente não pode aquilo. Se todos nós somos filhos de Deus, Deus quer que a gente viva da melhor forma possível. Deus quer que todo mundo tenha tudo. Tem uma metáfora muito bacana que eu escutei num canal que eu sou produtora, que é o Papo Terapia. É um podcast, e nesse podcast a minha mãe e uma outra colega terapeuta recebem convidados. E esse convidado delas falou um negócio que eu achei sensacional, que para Deus só existe o bem. Então para Deus tudo é bom o tempo todo, não existe o ruim, não existe o mal. Então Deus é como o sol. O sol ele vem vindo e você fala assim para o sol, olha, ali está escuro. A partir do momento que ele já chegou ali, não vai estar escuro, ele vai falar, onde que está escuro? Se ele está iluminando tudo. Eu acho que essa é uma metáfora que ela simboliza muito bem esse momento. Nós estamos tendo esses acessos e a gente está entendendo coisas que não entendíamos lá no passado. Só que a gente tem que ter essa postura de que tudo é bom. Mas essa metáfora do sol, que tudo o que o sol ilumina, né, deixa de ser escuridão, é o que está acontecendo aqui no nosso planeta. O planeta ele está sendo irradiado de luz, de informação. Isso faz com que muitas vezes as pessoas acabem focando em coisas que elas não viam antes, porque a gente não tinha acesso a algumas coisas. E isso faz com que a gente acabe muitas vezes olhando coisas ruins, coisas que eu não enxergava antes porque não estava tão claro. Mas se é tudo bom o tempo todo, não fique focado em notícias que são negativas, porque para o Criador, tudo que está acontecendo nesse momento é muito maravilhoso, faz parte da nossa evolução como humanidade. E nós, como seres espirituais que estamos aqui tendo essa encarnação física, a gente está aqui para se desenvolver, para ajudar a desenvolver os outros. Então é sim um momento da gente se buscar a reconexão com nós mesmos e também buscar entregar informação de qualidade para os outros. É muito relevante, se você sabe um pouquinho, aproveita suas redes sociais, não fica só consumindo conteúdo ruim. Fala para a pessoa, olha, se você fizer isso, ou eu estou fazendo isso, e está sendo muito legal para mim. Eu tenho escutado muita gente falando que está meditando, meditação está extremamente em alta, por quê? Porque existe essa necessidade de se reconectar para você conseguir entender o que está acontecendo. Então, não se percam no foco, naquilo que não é legal. Porque se você ficar focado somente em consumir conteúdo que não tem relevância ou consumir conteúdo ruim, você vai se carregar de uma energia que não vai ser boa para você. Aí você vai se sentir mal e isso vai fazer com que você abaixe a sua energia. E a intenção é a gente manter uma vibração elevada, uma energia alta, para passar por tudo isso da melhor maneira possível. O Criador quer que a gente passe com felicidade, tendo alegria, tendo saúde. Então, gente, tirar o foco ali do que é negativo é uma das dicas também, uma chave de ouro para vocês. Pare de consumir telejornal, você não precisa estar informado de coisas ruins o tempo todo. Consuma somente aquilo que quando você está assistindo, está absorvendo aquele conteúdo, não deixa você se sentindo mal. Use conteúdo, né? Use as redes sociais de forma com que você se sinta bem com o que você está vendo. Tipo, eu aprendi uma coisa legal, eu assisti um vídeo aqui no YouTube que a pessoa falou isso e para mim foi muito bacana. A gente tá aí num momento também que as pessoas falam, você tem que se desenvolver, tem que desenvolver sua profissão, você tem que fazer tal coisa, e a gente acaba esquecendo de se divertir. Às vezes é melhor você, ao invés de ficar lendo esses livros só de desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que está muito em alta, não estou falando que isso é ruim, mas às vezes você vai para uma literatura, você vai ler um romance, vai ler alguma coisa mais suave, que deixa você numa vibração boa, que você está se sentindo feliz, você aprende muito mais com as lições que estão contidas naquele livro lá, que muitas vezes é um livro bobinho, sei lá, um Harry Potter, do que você ficar aí tentando o tempo todo se massacrar, se desenvolver e perder a alegria de vida. Eu vejo muitas pessoas também muito focadas em trabalho, em desenvolver a carreira, mas a pessoa está infeliz. A gente precisa da arte. A arte, ela é intrínseca do ser humano. E consumir esse tipo de conteúdo faz com que a nossa alma se alegre. Eu acho que é essencial para nós como seres humanos, já que a gente quer se desenvolver, estamos aqui para isso, consumir esse tipo de coisa, que vai alegrar o mais fundo da nossa alma e do nosso ser.
Eu espero que esse vídeo aqui, que foi um pouquinho mais longo do que costuma ser, tenha sido de valor para você. Não esquece, gente, de apoiar o canal deixando seu like, porque esse é o jeito de eu entender que vocês gostaram desse tipo de conteúdo. E me conta, como está sendo esse momento em que a gente está aí saindo, né, de um período em que a gente não tinha acesso a nada, a ter acesso a tudo? Está sendo legal para você ou está sendo difícil? Eu espero que as dicas que eu te dei nesse vídeo possam de alguma forma te auxiliar para que você tenha uma transição mais benéfica e mais tranquila possível. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo.